Pessoal, boa noite. Estou aqui preparando para iniciarmos mais uma live. As expressões das altas habilidades ou superdotação. Enquanto não dá o horário certinho, eu vou estar encaminhando aí os aviãozinhos para as pessoas poderem participar, tá bom? Vocês aí que já estão entrando, coloquem para compartilhar nessa live, porque é um tema muito interessante. Vocês vão gostar de assistir. Vai ser, sim, uma discussão muito interessante e vale a pena. Quem já quiser preparando alguma pergunta a respeito, tá? Vocês podem já ir fazendo aí. Aí eu queria saber, quem tá assistindo aí já sabe o que é altas habilidades ou superdotação? Vocês já ouviram falar? Porque pode ter pessoas aí que ainda não viram live a respeito, né? Eu acho que é importante vocês saberem, né? Porque podem estar lidando com pessoas assim e não estão sabendo, né? Então vamos encaminhar aqui para o pessoal, para vocês participarem, assistirem. Porque conhecimento nunca é demais, vocês concordam? Vamos lá, compartilhando. Pessoal, colocando coraçõezinhos, quem já entrou aí, boa noite. Quem tá entrando, sejam bem-vindos. Encaminhe aí para quem vocês acham que vai ser interessante saber um pouco das expressões das altas habilidades ou superdotação. Vocês estão me vendo, pessoal? Para mim tá preto aqui. Sumiu minha tela para mim. Vocês estão me vendo? Deixa eu entrar aqui no Instagram, no computador. Manda aí para os grupos de WhatsApp. Minha tela sumiu, gente. Isso aqui virou a tela. Ah, voltou. Voltou agora. Agora eu estou vendo. Boa noite para quem tá entrando agora. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui, né, do meu Instagram, Psicopedagoga Tatiana Oliveira. Para quem não me conhece, eu sou psicopedagoga, pedagoga de formação, especialista em coordenação pedagógica, educação especial inclusiva, psicopedagogia, clínica institucional e altas habilidades ou superdotação. E eu trabalho, né, mais assim com o público das altas habilidades ou superdotação. Crianças, adolescentes e adultos, né? Idosos também, se tiver demanda, eu atendo também, né? Então, faço um trabalho de avaliação, de intervenção, de enriquecimento curricular, orientação para os pais, né? Coisas desse tipo. Então, pessoal que entrou, aí tem mais pessoal entrando. Não esqueçam de enviar, subir os coraçõezinhos ali para a live não cair, tá? Vou aqui enviar nos grupos de WhatsApp para o pessoal começar a vir participar conosco, né? Vamos lá, pessoal. Vamos encaminhando para entrar mais pessoas. Que já já a gente começa. Vamos encaminhando aqui. Boa noite, pessoal que tá entrando. Estou aqui encaminhando, viu? Pessoal que chegou agora, estou encaminhando para
para os grupos de WhatsApp aqui, para participarem da live, para virem aqui assistir. Pessoal que entrou, estou vendo vários aí que eu nunca vi participando das minhas lives. Me contem aí de onde vocês são, qual é a relação de vocês com as altas habilidades ou superdotação para estarem participando hoje aqui. Né? Bem interessante o pessoal estar participando para compreender, né? O funcionamento das altas habilidades de superdotação. E compreender aí as expressões, né, que eu vou trazer hoje, que é um tema, assim, eu tava lendo aqui, muito instigante, um tema muito interessante mesmo, que vale a pena se aprofundar. Se a gente for até muito profundo na live, em 1 hora a gente não termina, né? Boa noite, Mimos Nelana, tudo bem? De onde você é? Oi, Vanessa, oi, Cleudiane, pessoal entrando. Vamos lá, pessoal. Só tô aqui dando uma encaminhada aqui pra gente começar. Tá sem som? Tá sem som mesmo? Voltou? Ah, bom. Achei que tava desligado, mas eu só falei, nossa, será que eu tô falando aqui sozinha? Então, tá bom. Então, vamos lá, né, pra nossa live, nessa live que tá, assim, fenomenal. O tema é muito interessante. E esse tema acabou saindo em uma entrevista da G1, que eu vou usar o texto, o artigo, da Tatiana de Cássia Nakano, né, que é uma especialista em altas habilidades de superdotação. E o artigo, né, o texto, traz assim, o título: Diferentes expressões das altas habilidades ou superdotação e sua aplicação social. Superdotação transformacional, transacional, inerte e tóxica. Então, essa live vai trazer essas questões que eu achei extremamente interessante, assim, para a gente discutir, para conversar a respeito, para entender, né, esse fenômeno, né? Porque é um fenômeno que tem... A pessoa acaba tendo diversos interesses, né, de áreas de conhecimento, dependendo do potencial do indivíduo, ele tende a contribuir para a solução de problemas que desafiam a humanidade. Mas o que eles falam aqui no texto? Que os estudos têm demonstrado que a presença do potencial elevado nem sempre garante a sua utilização de forma adequada. Então, nem sempre a identificação vai trazer propósitos positivos, né? Às vezes podem ser negativos, né? Então, esse texto ele traz várias nuances a respeito da superdotação e que tem os tipos, né? Essas expressões, essas formas de serem expressadas. Então, vou citar para vocês, ó, a superdotação inerte, que é aquela que não é aproveitada, né? Que é aquela pessoa que ela tem a superdotação, ela tem a facilidade ali de aprender, mas para ela tanto faz, tanto fez, aproveitar ou não. Ela fica inerte e não prejudica em nada, não beneficia em nada, certo? A transacional, que é a que visa benefício somente para o próprio indivíduo, é aquele indivíduo que ele tem a superdotação e ele consegue passar bem em concursos públicos, em vestibulares, ele vai fazendo lá as coisas com benefício apenas para ele. A superdotação transformacional, que é aquela que promove mudanças importantes no sujeito e no outro. Então, aquela pessoa que faz algo e além dela ser beneficiada, ela beneficia as pessoas do seu entorno também. E ainda tem esse aqui que eu achei bem interessante, que eu nunca tinha ouvido falar sobre, a superdotação tóxica. Qual que é essa? É aquela que é usada com fins negativos para o próprio sujeito ou outros, né? Então, esses são os tipos de superdotação que a gente vê, mas não com aqueles tipos que a gente conhece, que quem aí acompanha os meus conteúdos sabe que nós temos 4 tipos de superdotação, né? É acadêmico e intelectual, que ela se divide em linguística e lógico-matemática, em artes, liderança e esportes, ou psicomotricidade, né? Dependendo do que a pessoa faz, né? Então, a gente conhece esse, mas olhar para essas expressões é uma outra visão que nós vamos ter. Então, vamos checar aqui mais para frente, né? Então, é importante o incentivo
né, da identificação das altas habilidades para que as pessoas possam ter uma cidadania ativa, preocupada e ética, e que é importante os pontos de interesse na educação dos superdotados, né? Então, veja, a superdotação pode ser usada para o mal também, nada impede. Nós vemos aí líderes, e já soubemos aí na história, que tem vários líderes que têm essas questões de maldade, perversidade, né? Então, é importante, né, que esses pontos na educação dos superdotados incluem sabedoria, ética, liderança, pensamento crítico, inteligência prática, criatividade e paixão. Então, isso vai falar a respeito do que esse texto do que pode ser feito na prática para que esse potencial elevado seja aproveitado para uma aplicabilidade positiva, significativa, e que contribui com que esses superdotados, eles usam essas habilidades para beneficiar pessoas e ambientes. Então, olha a importância da superdotação. Não é simplesmente você pegar o indivíduo e fazer a avaliação e acabou. Essa pessoa precisa de um norte, ela precisa de um profissional para ajudar ela, porque sozinho não consegue. Muitas vezes nós fazemos o nosso próprio enriquecimento curricular, quando nós temos meios para fazer isso, mas tem pessoas que não conseguem sozinhos, né? Então, por isso que é importante esses profissionais da área das altas habilidades superdotação, para que esse indivíduo seja reconhecido e possa usar esses potenciais de forma a valorizar a si, né, o autoconhecimento, e também trazer benefícios aí para os outros ao nosso redor, né? Então, vamos seguir aqui. Então, olha, para quem não sabe, para quem está acompanhando aí a primeira vez, nunca ouviu falar de altas habilidades ou superdotação, eu vou trazer uma definição aqui que é usada pelo MEC, né, do ano de 2008. Olha aqui para vocês verem. As definições atuais de altas habilidades superdotação, AHSD, compreendem esse fenômeno como a presença de um potencial elevado em diferentes áreas, incluindo capacidades cognitivas, criativas, artísticas, liderança, psicomotricidade, dentre outras. Então, dada essa possibilidade desse potencial que se mostre em uma área, em várias, né? Esse é um fenômeno multidimensional e complexo. Então, não existe um único perfil de superdotado. Ah, mas esse é mais superdotado que esse é mais superdotado que tem um QI mais elevado. É um espectro. Da mesma forma que é o autismo, a superdotação também é um espectro. E depende também do contexto que a pessoa está inserida, né? Se ela teve possibilidade de se desenvolver, se ela não teve possibilidade, né, de se desenvolver, de compreender como que é, lidar com isso, né? E depende de onde que está inserido, como eu disse, ela pode usar para o mal a inteligência dela, né? E pode ser prejudicial para as outras pessoas também. Então, aqui fala o Steinberg, né, que é um estudioso e é de 2022, ó, a referência dele é algo atual, né, afirma que o potencial problema na temática se ampara na ênfase excessiva na identificação de quem é o superdotado. Não, nós vamos identificar os superdotados, mas o que o superdotado vai fazer com isso depois? Depois que ele saiu da escola, que ele parou de ser assistido, o que ele vai fazer? Né? Então, é importante considerar que o superdotado cresce, né? E nós não temos muitos projetos ou locais que atendem superdotados adultos. Nas universidades acaba que não existe, é raro, eu nunca ouvi falar. Assim, um ou outro assim que consegue o destaque porque ele tem a superdotação que acho que é a transacional, se não me engano, que é só para si próprio. Aí ele se vira, mas quem precisa de ajuda é complicado, né? Então, olha aqui que o autor, o Steinberg, fala. Steinberg. Segundo o autor, o que importa para o mundo não é quantos superdotados temos ou quanto talento alguém possui, ou mesmo o tipo de superdotação que ele apresenta, mas como esses potenciais são utilizados, né? Eu mesmo moro em um local que os meus potenciais são totalmente subaproveitados, né? Se não fosse eu, por mim só, buscar formas de enriquecer, de estudar, de me desenvolver, eu não estaria hoje fazendo essa live, porque fazer a live para mim é algo que eu consigo falar a respeito do meu conhecimento e colocar em prática as minhas habilidades na parte acadêmica, né? Então é assim que eu consigo esse local de fala, esse local de voz, né? Então, o
que cita também que os pesquisadores, eles criam expectativas de que os superdotados, especialmente os que apresentam alto QI, usem suas capacidades em alguma forma significativa de contribuição para a sociedade. Então, a questão, né, que ele traz parece que envolve mais a forma como a inteligência é utilizada do que a sua quantidade. Isso por quê? Olha para vocês verem que interessante. Apesar de superdotados receberem benefícios educacionais por sua condição, que não são todos, viu? Vamos por um parênteses aí, benefícios educacionais não são todos que ele consegue, né? Depende do local que ele está inserido. O que se vê muitas vezes é que isso não acaba trazendo benefícios à sociedade, de modo que tal investimento acaba retornando somente para o próprio indivíduo. Né? E tem casos ainda que nem é aproveitado pela própria pessoa, de tão subaproveitada que ela é. Né? Então, aqui ele cita, né, exemplos de aplicação de um potencial de aplicação para o desenvolvimento de armas em massa. Substâncias tóxicas, que facilitam determinada produção de empresas, mas poluem o ar. Né? Então, olha, a pessoa usou a sua inteligência, a gente vê, né, pessoas crescendo, pessoas com multinacionais, que com certeza para aquela pessoa ter aquela multinacional, ela tem que ser extremamente inteligente, né, e saber lidar com tudo ali, né, e a gente não vê melhora, né, nessas questões. E aqui cita o Ozeski Kubilius, de 2017, que é a referência dele, enfatizam que a superdotação é muito mais do que inteligência. Então vejam para vocês verem, é muito mais que isso. Envolve criatividade, competências socioemocionais, particularmente nos mais altos níveis de desenvolvimento de talentos. Então a pessoa que não tem a competência socioemocional, ela vai usar aquilo ali para machucar alguém. Pode ser um superdotado narcisista, um superdotado psicopata, pode existir, infelizmente existe, né? Então não são todos que usam a inteligência para o bem, né? E aqui o Ambrose, ele traz sobre a pesquisa multidisciplinar nessa área, que demonstra que as concepções de superdotação não podem ser limitadoras e rígidas, restringindo-se à identificação da presença do potencial elevado em sua área de manifestação. Então, não é igual eu disse no começo, né? Aí a pessoa identifica a superdotação, dá o relatório ali, né? E não faz mais nada. Ou a família mesmo. Várias avaliações que eu faço e falo para a pessoa, olha, precisa de um profissional que entenda essa criança, que saiba de alta habilidade de superdotação. De verdade, dos que eu avaliei, que eu já perdi a conta quantos são, eu estou fazendo um atendimento apenas de uma criança. Então, a gente vê que falta essa abertura de mente das famílias também. É um investimento? É um investimento. Mas pelo menos ele está sendo assistido, né, por um profissional que o avaliou, que é melhor ainda, porque a pessoa compreende melhor ainda aquela criança, ou adulto também, adolescente. E isso vai trabalhando ali, aquela pessoa vai ter cada vez mais competência socioemocional. Porque você conversar e ter alguém que te entenda é uma coisa que faz total diferença, né, na nossa vida. Então, olha, deve-se reconhecer a existência de outras capacidades, disposições e pressões contextuais que podem influenciar o uso desse potencial. Então, tem muitos que eu atendo que mal sabe que tem talento, que não acredita em si, nos seus talentos, no seu desenvolvimento, que acha mediano, mas é muito mais além, porque é preciso isso, né? Deixa eu ver aqui os comentários, que eu tô vendo vários aqui, vamos ver. Olha, tem a Mimos Delânia de Machado, que bom, pertinho aqui de mim. Muitas pessoas entraram. Pessoal aí, ó, vão encaminhando, tá? Vão mandando coraçãozinho também. Olha lá, parte dessa superdotação tóxica se relaciona com a intensidade emocional e falta de adaptação. Estão em um grupo de mães de acidez e é possível notar que as crianças, por não se encaixarem no espaço escolar, desenvolvem ideais autodestrutivos. Sim, existem os que cortam os pulsos, tem automutilação, tem ideações suicidas. Então, se não for desenvolvido, essa pessoa pode se transformar numa pessoa totalmente inerte, como se diz. Não vai fazer nada ali para melhorar, tá bom, acabou essa vida desse jeito, tá bom. Mas a gente sabe que isso para o superdotado é um sofrimento gigante, né? Ou mesmo contra os colegas e a própria escola. Tem superdotado que eu atendo e já fiz avaliação, que eles falaram assim, eu quero explodir essa escola.
né? A gente já viu, né? Questões de agressões na escola, tragédias, né? De pessoas que estavam ali sofrendo e cometeram essas perversidades, vamos dizer assim, né? Então é complicado, é triste, né? Então isso vai muito além das habilidades. Os pais, infelizmente, parecem não entender a demanda das HSD. Nota as diferenças na criança, mas após o diagnóstico, ela pensa, altas habilidades, só isso mesmo. Olá, Ana. Penso que podemos desenvolver várias áreas. Podemos sim. Esse é o meu trabalho, Ana. Eu, né, coloquei como se fosse um slogan, né, nos meus atendimentos, que é o desenvolvimento de talentos e potenciais e emocional a partir do autoconhecimento. É isso que eu faço, né, no meu trabalho. Então, vamos desenvolvendo os talentos. Aos poucos, eu vou desenvolvendo as áreas daquela pessoa de acordo com a abertura, a questão emocional, e nós vamos trabalhando, entendeu? Porque aí a pessoa vai se sentir parte, e mesmo se ela estiver igual na situação que eu estou aqui na minha cidade e eu mesmo faço o meu desenvolvimento, né? Eu tô até afastada do meu serviço por síndrome de burnout, porque eu mal consigo ir trabalhar, né? Eu não consigo estar ali na escola que eu trabalho, decorrente de não me sentir aproveitada onde eu estou, né? A mesmice, a repetição, essa parte de você não poder falar, né? O autoritarismo é muito difícil para mim. E isso me trouxe várias consequências aí na minha saúde mental. Então, eu estou afastada para não colapsar, para não ficar pior, porque eu estou aqui, vocês estão me vendo, vocês acham que eu estou super bem. Na verdade, eu não estou 100%. Né? Eu estou com algumas questões aí de saúde mental para resolver, justamente por conta desse subaproveitamento, certo? Porque a gente precisa se sentir parte. Usado, não. Usado e abusado, não. Nenhum superdotado merece isso. Ah, eu vou aproveitar esse. Não, a gente não quer ser aproveitado. A gente quer ser nós mesmos. É isso. Tomar uma aguinha aqui que hoje eu tô falando demais. Deixa eu ver aqui. Continuando aqui. Então, vamos lá. Diante de tantos desafios que o mundo tem enfrentado, a contribuição que os superdotados podem dar à sociedade se mostra cada vez mais valorizada. Em alguns setores, né? Não é 100% não, né? Igual esses dias, acho que foi hoje ou ontem, eu vi uma reportagem de um menino que ganhou o Prêmio Nobel Jovem da Ciência. Né? Aquele ali, ele conseguiu, né? Ele conseguiu, teve alguém que por ele, que ajudou, que encaminhou para isso, e nós precisamos disso, desses tipos de encaminhamento. É o que uma avaliação bem feita traz, né? Uma avaliação que ela finaliza só ali, nem escreve que é altas habilidades ou superdotação. Eu já recebi vários relatórios assim, gente. A pessoa, você vê as altas habilidades ali, tudo superior, médio superior, e a pessoa não fecha a avaliação. Por quê? Porque tem um desconhecimento, né? Não sabe que é altas habilidades. E ainda retira as altas habilidades que a pessoa está em sofrimento emocional e não consegue ver, né? Então a gente se vê falando a respeito das altas habilidades, mas valorizada não está muito não. Pelo menos no meu entorno e com as pessoas que eu atendo aqui, que é do Brasil e do mundo, que até do exterior também eu atendo, não é muito valorizado não. Se não for os pais correrem atrás com o desenvolvimento da criança, os profissionais, isso é complicado, né? É complicado. Então vamos seguir aqui. Eu vou ter que pular umas partes, pessoal, porque é muito grande, né? É um artigo de 21 folhas, eu tô na 4ª ainda. Mas eu vou deixar ele no link da minha bio para vocês lerem ele inteiro, porque é muita questão pra a gente discutir. Eu vou ter que resumir para vocês entenderem, né? Então aqui ele fala, ó, a Tatiana, considerando essa abordagem que enfatiza a importância de se olhar o uso que se faz dos potenciais elevados na superdotação, diferentes classificações foram desenvolvidas. Dentre os tipos de superdotação benéficas, olha, benéficas, temos a chamada superdotação transformacional, a qual pode ser subdividida em 3 tipos, dependendo de quem será o alvo dos benefícios: a autotransformacional, a transformacional dos outros e a totalmente transformacional. Então, são esses 3 tipos. Eu vou trazer para vocês aqui, né? A superdotação transformacional, o que é? Vai ser bem resumidinho, viu, pessoal? Porque é muito interessante, mas se eu ficar aqui falando para vocês, eu vou ficar umas 5 horas falando, né? Porque falar eu gosto muito.
principalmente quando é um assunto extremamente complexo quanto esse, tá? Então, olha aqui, a superdotação transformacional é aquela no qual as pessoas que usam seus potenciais para fazer mudanças positivas e significativas para o mundo. E é interessante que ele traz aqui que a superdotação transformacional não deve ser confundida com ativismo. E eu muitas vezes me intitulo ativista. Por quê? O que ele diz aqui? Muitos ativistas simplesmente divulgam causas já conhecidas com argumentos baseados em pessoas que admiram, não havendo contribuição própria a uma transformacional bem-sucedida realizada por meio de seus esforços. Então, a transformacional, ela não tem a ver com ativismo, ela é muito mais além, é algo muito mais importante para desenvolver ali essas habilidades, né? E o Steinberg, ele traz que haveria 3 tipos de superdotação transformacional. A primeira, autotransformacional, ela visaria o uso de talentos para transformar sua própria vida, de modo que lhe traga satisfação, felicidade, autorrealização ou realização. Então, eles não estão necessariamente interessados em usar esse potencial para transformar os outros, mas também não o ocultam. Então, não tá importando, não. É ele mesmo, vai desenvolver e pronto, acabou, tá? No segundo tipo de superdotação transformacional do outro, o indivíduo usa o seu talento para transformar outras pessoas, com o objetivo de tornar a vida deles melhor, mas não faz a mesma coisa com relação à própria vida. Então, é uma pessoa que você vê, nossa, ele faz tudo para melhorar a vida das pessoas, mas a vida dele é uma bagunça, é desorganizado, quer movimentar ali o local onde ele trabalha, mas você vê que a vida dele não evolui, é uma vida parada, estagnada. Então, esse é o tipo de superdotação transformacional do outro. E o terceiro tipo é a que é totalmente transformacional. O que quer dizer? Se manifesta quando o indivíduo é identificado como superdotado e usa os seus potenciais de maneira para transformar a si mesmo e aos demais. Então, são pessoas que procuram fazer uma diferença positiva, significativa e potencialmente duradoura no mundo, não havendo necessidade de retribuição, apenas de tornar o mundo um lugar melhor. Então, olha para vocês verem quais os tipos aí de superdotação para a gente entender. Então, pode estar aí presente, aqui cito, no caso de um filantrópico apaixonado que usa o seu potencial para transformar o mundo. Então, nós vemos várias causas e formas, né, da superdotação transformacional. Mas é importante ressaltar que a superdotação transformacional tão valorizada não é algo que alguém nasce. Então, a pessoa não nasce. Né? É uma atitude perante a vida e os potenciais que se desenvolvem ao longo do tempo e que permite que o superdotado fazer sua diferença do mundo. Então, a pessoa não nasce com isso, não é inata, né? Então, tem que ser desenvolvida, né? Então, o que a pessoa quer, né? Qual que vai ser melhor para a pessoa? Melhorar só a si? Melhorar só o outro? Ou melhorar os dois, tanto a si quanto o outro? Né? Então, eu acho que é uma questão de evolução e um tipo de desintegração positiva, né? De acordo com o que traz o Casimir Dabrowski, né? Que é a questão das sobreestabilidades. Então, dependente da evolução da pessoa ali, né? Ela vai estar num tipo de superdotação, né? Transformacional. Então, olha, o Ambrose, ele traz aqui, oferece diversas sugestões para que esse tipo de superdotação possa emergir, ajudar os superdotados a compreenderem que a inovação científica e as ações econômicas do mundo requerem conscientização ética e orientação, a fim de garantir que os resultados sejam benéficos para a humanidade, especialmente nos campos da tecnologia, engenharia, matemática, negócios, aos quais apresentam maior potencial de serem utilizados de forma prejudicial a outros. Então, para isso, eles devem ser incentivados a trabalhar de forma colaborativa. Então, é importante dos projetos interdisciplinares, multidisciplinares e transdisciplinares, né? Então, é importante trabalhar tudo isso para ajudar a compreender que não é só isso, não é só inovação científica, não é só tecnologia. Então, precisa ter outras questões que possam ser desenvolvidas aí, né? Então, precisa usar de forma criativa, visando soluções para os problemas de grande escala que o mundo enfrenta a partir do avanço da educação. Isso inclui além da identificação dos superdotados. É o que eu sempre falo, não adianta identificar.
Ah, lá tá um superdotado na escola. Nem o PEI a gente consegue que faça para ele. Quando faz o PEI, faz um PEI mal feito, né? Não é atendido. O superdotado, o professor bate de frente com o superdotado, né? Passa aquelas questões, nós mesmos somos adultos superdotados, nós passamos por situações desse tipo no trabalho, de chefe querendo bater de frente conosco, de tentar provar que nós não somos superdotados, que nós não sabemos tudo, que é um dos mitos, né, que nós estamos cansados de saber aí, né, nós não sabemos tudo, nós só temos o nosso cérebro diferente, a nossa facilidade de aprendizagem é gigante, a minha memória é boa, mas a minha memória é para tudo, né, então, essas ações que são importantes, né, para que nós somos valorizados na escola, no trabalho, né? E nós possamos ter uma aposentadoria que a gente fique feliz, né? Sabendo desenvolver isso, né? Que fica cada vez mais desenvolvido, né? Essa questão. Vamos seguir, então. Agora, eu vou trazer para vocês, deixa eu beber minha aguinha. A superdotação transacional. Esse tipo envolve a expectativa de que o indivíduo, por ser superdotado, demonstre sempre resultados elevados. Esse tipo de superdotação é exibido quando o indivíduo identificado utiliza seus potenciais de formas a justificar esse rótulo. Steinberg, 2022. Então, olha que interessante. É aquele que a pessoa espera de nós, que nós somos super top. Nós sabemos tudo, a gente resolve tudo, né? Por ser inteligente, acho que a gente vai justificar o nosso rótulo, né? Igual eu disse antes, né? Às vezes o profissional bate de frente com a gente pra gente provar. Quanto que é 10 milhões vezes 389.474? Vamos dizer assim. Qual que é a raiz quadrada de 3.520? Né? Isso aí vai provar. Ou acha que um superdotado é aquele que fala 300 milhões de línguas. Né? Então, isso são os mitos que acerca. Eu já tive um trabalho que eu tive que explicar a minha intensidade para as pessoas. Eu falei da superdotação, achando que ia ser um lugar que ia me acolher. E a pessoa falou assim: ai, sabe o filho de tal pessoa? Ele é muito inteligente, ele fala não sei quantas línguas, e eu não falo várias línguas, né? Eu sei um pouco de línguas, mas não é a minha habilidade principal. E tipo assim, a gente é invalidado. A invalidação da superdotação é triste, porque a pessoa não entende o que é. Não entende o que é ter um cérebro superdotado, um cérebro que não desliga, é um cérebro que precisa ser estimulado, mas a gente também fica exausto e com ressaca. Então, isso é complicado, né? Complicado nessas questões. Então, olha aqui. Comumente, as questões investigadas pelos pesquisadores nas áreas das altas habilidades de superdotação se focam nessa visão de que, após a identificação como superdotado, espera-se que o indivíduo se destaque academicamente e tenha sucesso na vida adulta, mensurando por meio de prestígio no trabalho, renda, número de prêmios recebidos, patentes desenvolvidos e assim por diante. É isso que se espera. Então, são os mitos, né? Que a gente está cansado de saber. Quem estuda as altas habilidades ou superdotação sabe que superdotados não são gênios, né? Os gênios são aqueles que fizeram alguma coisa para a ciência e já faleceram, que foram aí que eles foram vistos, mas ninguém viu como foi a trajetória deles, né? Então, essa abordagem, ela não mostra adequada, igual Steinberg traz. Existem muitos casos que as contribuições nem sempre se mostram socialmente importantes, ou aquelas que mostram um bom resultado a curto prazo, ou nem se mantém, né? Então, às vezes, são coisas que não vão trazer coisas boas, né? Então, baseie-se na ideia dessas trocas de recursos, ou seja, o indivíduo busca o benefício pessoal em troca de algum esforço dedicado à sociedade, né? Isso aqui é uma referência do Steinberg de 2021. Então, esses aqui, eu achei interessante essa parte. São aqueles superdotados, os que têm a superdotação transacional. São aqueles que se moldam nas expectativas que se espera de um superdotado, internalizando as normas sociais e mostrando-se capazes de aprender o que a sociedade espera deles, tentando cumprir essas expectativas e se adaptando facilmente a determinados ambientes. Mas o que acontece quando a gente se adapta a determinado ambiente? Quando a gente é moldado numa caixinha. Isso dói, isso machuca, é difícil, poda aquele superdotado, né? Mas tem pessoas que têm uma facilidade nisso, mas ele não sabe qual prejuízo que tá tendo ali,
né? Ele pode se mudar, ele pode participar, acaba perdendo a sua identidade ali, né? Então, aqui no texto diz que os superdotados transacionais são aqueles bem-sucedidos em suas realizações pessoais e não no que fizeram para os outros, né? Então, são pessoas que se concentram em sistemas sociais e profissionais de recompensa e punição, de modo que raramente ou nunca percebem ou criam oportunidades nas quais possam fazer algo transformacional. A pessoa tá ali, trabalha, faz suas coisas, pronto, acabou, né? Então é esse. E aqui também cita que o uso dos potenciais que não se mostram socialmente úteis, podendo citar casos de pessoas com alto QI que aproveitam isso para o seu próprio benefício, fazendo pouco ou nenhum esforço de bem para o mundo, podendo, inclusive, piorar determinadas situações. Então, a pessoa tá ali, né? Fez, tá bom, né? Não tá preocupado se está piorando o mundo ou não. Então, é complicado. Deixa eu ver aqui os comentários para não juntar muito. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Nossa, quantos comentários. Deixa eu ver aqui no computador, que acho que vai ser mais fácil para eu ver. Pera aí, deixa eu ver aqui. Vai ser mais fácil para onde eu parei. Para falar para vocês. Nota as diferenças na criança. Isso aqui eu já falei. A Stephanie está se identificando. E vocês? Quais vocês já se identificaram? Qual superdotação transformacional vocês têm? Né? Deixa eu ver aqui. Mesmo sem identificação, passei por essa alta expectativa de perfeição. Começou pelos outros e depois comecei a se basear meu valor em minhas conquistas. Eles se sentem ameaçados por nós. Sim, existe muita questão de ameaça. E o superdotado não quer fazer isso, gente. Mas tem os maldosos que usam em forma de ameaça. Eu passo por isso, já passei por isso, situações. Né? A G. Claudina falou que também percebo isso na prática do dia a dia. Há uma certa dificuldade de entender o aluno com as habilidades. É o que mais a gente precisa. A gente precisa de compreensão e acolhimento. E norte. Essa pessoa precisa ser norteada. Ela tem a facilidade de aprendizagem já, né? Já é dela. Mas ela precisa ser orientada, ela precisa ser mediada, né? Então é importante. A Stephanie, que é Baicebrian, colocou aqui: adaptando facilmente só nos sonhos. O emocional se destrói todo, adoece com o tempo. Se adaptando é algo muito triste. Eu não consigo me adaptar, gente. Eu não consigo. Eu não sou uma pessoa adaptável. Eu não consigo. Eu sou muito expansiva, eu sou muito enérgica, eu sou muito alegre, eu sou muito intensa, extremamente exagerada. Eu não consigo me esconder, né? E às vezes eu sou explosiva, às vezes eu sofro muito com essas questões no ambiente que eu estou, né? Tem pessoas que conseguem, que ficam caladas, se fecham. Eu não, eu já não sou esse tipo de pessoa, mas mesmo assim eu me destruo. Mesmo assim eu fico destruída dependendo da situação que eu estou, né? Tá lá, a gente finge que se adaptou lá no fundo, dá vontade de sair correndo, gritando e pulando ainda, né? É o que a gente tem vontade de fazer, né? Eu aqui, a sorte que eu moro na zona rural aqui de Minas Gerais, porque aqui eu tenho liberdade para correr, dar uns pulos, porque tem hora que a gente tá assim explodindo por dentro, precisa descarregar essa energia, porque a gente não está sendo usado ali na forma que a gente precisa participar, né? A Joelma Rolim diz que não teve diagnóstico, mas apresenta algumas características. Teve uma infância bem traumática. Por vezes, precisei fingir não saber de muitas coisas para conviver em família e sociedade. Isso é muito punitivo. Isso é uma automutilação que se faz em si próprio. Né? Isso aqui acaba com a pessoa. Né? Isso aqui é algo assim. A gente não poder ser a gente mesmo é a coisa mais dolorosa do mundo. Eu já fui nos meus trabalhos na escola, é o que eu mais passei. Né? Não é à toa que eu estou com síndrome de burnout desde quando eu entrei na escola, que eu me senti totalmente podada, né? Ou então abusada das minhas habilidades, né? Quando a pessoa aproveita em excesso, a gente entra em exaustão por ter sido totalmente abusada nessa parte. Então é difícil, é complicado, né? Mas vamos lá, vamos seguir que já é 19h39, né? E ainda tô na 7ª página, ainda quero terminar os tipos de superdotação para vocês.
né? Então aqui é importante esclarecer que a superdotação transformacional e a transacional não são consideradas mutuamente exclusivas, mas sim complementares, especialmente se considerarmos que existem influências sociais e culturais na forma como ideias e soluções elaboradas pelos indivíduos. Então, o Steinberg, ele traz assim, ele questiona, olha, legal esse questionamento. Queremos continuar a ensinar as crianças superdotadas que ser superdotado significa tirar notas melhores ou acelerar os estudos, enquanto há tantos problemas no mundo precisando de soluções urgentes? Será que é só isso? Não, meu filho tem que tirar muitas notas boas, que ele é muito inteligente, não sei o que, isso aqui, isso aqui. Nota não define ninguém, não define ninguém. Até que a gente já conhece que tem superdotado que nem caderno tem, né? E é super top ali na sala de aula. Tem uns que não gostam de copiar, que não gostam de fazer as coisas, né? Então, o modelo que a gente tem agora, segundo o autor, ele inclui a visão de que as pessoas superdotadas são especialmente capazes de resolver problemas difíceis, de álgebra, geometria, trigonometria, e a maioria deles nunca mais encontrará em suas vidas depois de deixar a escola. Então, são coisas que não são utilizadas na vida. Né? O que essas crianças podem fazer para tornar o nosso ambiente um ambiente melhor? A gente precisava estar passando hoje essas ondas de calor que estão acontecendo? Com tantas pessoas inteligentes no mundo, precisava ter tanta poluição? Eu vejo vários projetos de recuperação de tijolos feitos com materiais recicláveis, com aproveitamento, com evitar agrotóxicos orgânicos. A gente vê isso? A gente não vê. A gente não vê. A gente vai comprar uma coisa orgânica no mercado, é super caro. A gente vai comprar algo que não tem um alimento transgênico, é mais caro. Então, é muito complicado, né? É muito complicado. Então, nós precisamos que esses superdotados sejam aproveitados para que essas soluções urgentes do mundo sejam resolvidas e minimizadas. Então, é isso que a gente precisa. Por isso que a gente precisa políticas públicas para o superdotado, formação dos professores, formação de médicos, formação de enfermeiros, formação de psicólogos, fonoaudiólogos, psiquiatras, psicanalistas e vários outros aí profissionais que entendam da superdotação. E que fale assim, ó, você precisa buscar um profissional para te ajudar. Você precisa de um profissional que entenda. Né? Eu conheço uma psicopedagoga lá em Poço Fundo, Minas Gerais, que desenvolve talentos e potenciais. Você encaminha? Eu não recebo quase encaminhamento, gente, de verdade. Se não for a família buscar, não busca. Né? E quando a família tem a mente aberta ainda para buscar. É igual eu disse para vocês no começo. Precisa que esse adolescente, essa criança, esse adulto seja desenvolvido seus talentos e potenciais para ele colocar em prática, para ele evoluir ali como pessoa e para não ter um sofrimento muito grande, né? Agora, nós vamos falar um pouquinho da superdotação inerte. O que é a superdotação inerte? Haveria ainda a superdotação inerte ou não transformacional, na qual os potenciais não são utilizados para a transformação, apesar da presença da superdotação. Então, o Steinberg, ele traz que esse é o tipo mais comum identificado na educação, por meio dos resultados dos testes, especialmente o de inteligência, que são os testes de QI, que confirmam a superdotação, mas que não é utilizada para fomentar nenhum tipo de mudança, visto que suas qualidades não são usadas para fazer mudança positiva de qualquer tipo. Então, elas ficam aguardando, de alguma forma, serem utilizadas, podendo um dia nem ser realizada. Então, essa inerte é aquela pessoa que fez a avaliação. Para mim, eu sinto como a primeira avaliação que eu fiz, que fez a neuropsicológica. Fiz a avaliação neuropsicológica, fizeram um monte de testes e tal, e no final foi inconclusivo. Teve uma orientação para mim? O que eu vou fazer agora com isso? O que eu vou fazer? Agora eu sei que eu sou superdotada, mas não tá tendo certeza que é superdotação? Como que vai ser? E vai eu buscar, né? Vai eu buscar ajuda. Aí eu me deparo com uma sociedade de alto QI, que reúne vários superdotados e tal. Vai eu, coitada da Tatiane, né? Foi meu esposo que procurou, né? E aí ele falou assim, olha, isso aqui vai te ajudar, porque eu tava em crise. Uma crise, assim, muito difícil. Crise explosiva, crise agressiva, de tanto sofrer no trabalho, né? No trabalho, na escola, né? Que era para ser o lugar, o ambiente mais acolhedor para existir, era para ser ali na escola. E não é. Para mim não foi, pelo menos para mim não foi e não é até hoje.
né? Então, meu esposo procurou, mandei meu relatório de avaliação neuropsicológica e a sociedade me envia assim, você não pode participar porque o seu percentil, ele não está dentro do que a gente precisa para você participar. Assim, nossa, excludente dessa forma. Aí eu falei para eles assim, mas eu preciso estar perto de pessoas com altas habilidades de superdotação. Eu preciso de profissionais para me atender, porque aqui na minha região não tem, ninguém entende de altas habilidades de superdotação. Isso em 2018, viu, gente? E eu não tive, né? Então, se eu deixasse isso parar ali, eu tinha me tornado alguém com superdotação inerte. Mas, para mim, não é suficiente isso. E eu fui buscando ajuda, até que eu achei uma psicóloga que fez uma avaliação em mim, né, e descobriu que eu tinha superdotação nas 4 áreas, né, então, da superdotação acadêmica, intelectual, linguística, lógica, matemática, liderança, artes e esportes. E eu falei assim, pronto, agora eu consigo me entender, né, o que eu vou fazer agora? Vou tentar fazer o meu enriquecimento, eu mesma que fiz, mas eu não fui inerte. Mas tem pessoas que são inertes, que ficam lá trabalhando na mesmice, não evoluem, tem inteligência acima da média, mas não vai, né? Às vezes tem uma questão emocional, uma questão complexa ali, um trauma, que aí vai complicando a vida, né? Então, os indivíduos que apresentam essa superdotação fazem muito pouco com seus potenciais elevados, ou seja, possuem recursos incomuns e substanciais que são subutilizados, né? Então, o indivíduo não usa as habilidades para fazer a diferença ou interagir ativamente com o ambiente de modo a desperdiçar os seus talentos. É uma pessoa sem área de paixão, perde seu potencial e não faz diferença para ele. Tá ali naquela... Para mim é uma pessoa depressiva. Quando fala isso, é alguém extremamente depressivo. É um superdotado depressivo que não vai fazer diferença para ele ali, né? Então, uma pessoa que não destaca, que tá ali camuflado. Tem várias avaliações que eu faço de adolescentes, crianças ou adultos que as habilidades estão totalmente camufladas. Se eu não fizer uma sessão para eu desenvolver a criatividade daquela pessoa, eu não consigo ver as áreas das altas habilidades, mas é porque tem um sofrimento ali, né? Deixa eu ver aqui se tem mais comentários para eu responder, para não juntar muitos. Deixa eu ver aqui. Penso que já há necessidade de investimento alto e reaproveitamento de material. Olha aí, há necessidade, mas a gente não vê, né? Infelizmente. Porque às vezes a família também fica somente em notas. Sim, quando eu ministrava reunião de pais, quando eu era professora, eu falava para eles, seus filhos não, a nota não define seus filhos. Mas eu quero ver eles evoluindo. Uma evolução para mim. Eu quero subindo degrauzinho. Eu melhorei isso, melhorei aquilo. É isso que é, para mim, evolução. Não é nota. Não é só tirar 10. Né? Não é só repetir conteúdo. Né? Na verdade, muitos municípios não estão preparados para isso. Maioria não estão preparados. Ninguém sabe lidar. É muito pouco. No livro que eu estou organizando, pessoal, que é um guia abrangente para altas habilidades de superdotação, vai ter um capítulo de uma professora de sala de recursos multifuncionais para as altas habilidades. Então, a gente vê esses projetos, mas são em pequenos lugares, muito longe. Uma sala de recursos para altas habilidades, gente. Meu sonho é trabalhar num lugar desse. Pensa, eu ser aproveitado num lugar desse, onde eu sou parte daquelas pessoas, deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Você ter mecanismos, tecnologia, materiais para você fazer isso, meu Deus, né? Então as pessoas não estão preparadas, infelizmente não estão, né? Então vamos lá seguir. Agora nós vamos para a superdotação tóxica, né? Eu sempre via isso, sabe? Mas eu não sabia que existia uma terminologia para falar, né? Quando a gente via aquelas pessoas extremamente inteligentes, capazes de fazer perversidade, né? A gente sabe vários líderes ali que houveram que tem essa perversidade, né? Essas coisas, mas vocês vão ver que interessante que é. Então, nesse contexto aqui, a superdotação tóxica é aquela que é usada com fins negativos, chamada de superdotação tóxica ou dark giftedness. Assim como a criatividade, a superdotação também pode assumir o lado positivo e um lado negativo. Todo mundo sabe que a gente tem 50% um lado positivo e 50% o lado negativo. Mas a gente tem que ver qual que a gente vai deixar dominar. Vai ser o positivo ou o negativo?
né? Vocês nunca pensaram numa vingancinha para fazer? Todo mundo pensou aqui, eu tenho certeza. Vocês verem uma injustiça que aconteceu, pensar uma coisa, pensar a gente pensa, mas a gente não tem coragem de fazer. Mas se a gente não fosse desenvolvido, evoluído, ou faz terapia, ou é atendido por um profissional, ou é desenvolvido, a gente não faz essas maldades. Mas quem não é colhido, quem não é atendido, é capaz sim de fazer atrocidades, né? Então olha aqui, ó. O uso dos potenciais elevados para fins malévolos. Então, olha para vocês verem. Então, esse potencial pode ser o uso da criatividade e inteligência ou capacidade de liderança elevada, de modo que mentes brilhantes podem ser usadas como forças destrutivas, né? Então, segundo a literatura, aqui cita que há 3 tipos de superdotação tóxica. Uma delas é a superdotação autodestrutiva, que é a pessoa que usa seus potenciais em ações autodestrutivas, desperdiçando seus talentos devido principalmente à imaturidade emocional ou baixa inteligência emocional. Então, olha para vocês verem, a pessoa, né, está sofrendo de depressão, né, uma pessoa que está totalmente subaproveitada, e essa pessoa começa a se autodestruir, né? Ela pode ter aquelas questões alimentares, bulimia, anorexia, pode se cortar, se automutilar e se machucar e até cometer suicídio, né? Então, isso é algo que pode acontecer, né? Tem o segundo tipo de superdotação tóxica, que é a superdotação destrutiva para os outros. O que é isso? Envolve o uso dos talentos para destruir outras pessoas. Então, esse tipo de ação faz com que esse tipo de superdotado se sentir bem. É uma pessoa que tem prazer de destruir, de humilhar. Eu passei por situações com pessoas assim. Eu tenho certeza que a pessoa é superdotada, que a gente, depois que a gente trabalha na área e a gente é superdotado, a gente identifica. E eu conheço pessoas que destroem as outras, querem ver essas pessoas destruídas, né? Por quê? Porque essa pessoa não encontrou uma causa nobre para se dedicar ou porque simplesmente não se importam com os outros. Então, muitas vezes eles falam, não, mas o superdotado tem uma alta empatia, né? O superdotado é contra as injustiças. Não, o superdotado também faz maldade, pode destruir os outros. Então, a gente pode pensar, qual que é o exemplo? Essas situações terroristas, essas tragédias, né, as pessoas que massacram as outras no trabalho, não precisa nem ser ação terrorista. Pode ser um chefe extremamente autoritário e abusivo ali, que pode humilhar, que pode destruir a pessoa na forma psíquica, né? Cometendo assédio moral, né? Esses assediadores morais, eles são, com certeza, tem esse tipo de superdotação, que destrói a outra pessoa. A pessoa tem que estar num patamar super elevado, a pessoa não sabe liderar. É líder, mas ela não sabe liderar, porque o líder tem que ter esse tipo de habilidade. Infelizmente, não tem. Por isso que a gente tem que trabalhar a nossa liderança. E a liderança dessas crianças, dos adolescentes, para não usar isso para maldade, porque se usar, aí é complicado. E se tiver associado uma superdotação com TOD, o transtorno positivo desafiador, é mais difícil ainda, porque esse já tem uma questão vingativa muito grande. Então é bem complexo, por isso é importante essas terapias e os atendimentos. O terceiro tipo de superdotação, chamado pseudotransformacional, o indivíduo pode procurar promover seus próprios interesses, mas durante o processo causa mal tanto para si quanto para os outros. Então, olha, um exemplo envolve políticos que são eleitos para transformar o país, mas acabam atuando de forma não ética, causando prejuízos à sociedade e à sua própria imagem, né? Então, a gente vê, né, esses líderes políticos na história do Brasil, na história do mundo, que a gente vê essas situações terríveis acontecendo, né? Bem complexas, né? Então, pessoas que trabalham ajudando empresas que fabricam e fornecem armas de destruição em massa, empresas que poluem o ar, contribuem para o aquecimento global, organização que desenvolve produtos ilícitos, tem os líderes, né, dessas questões que lideram o tráfico de drogas, esses outros, né, que a gente já viu histórias na TV, né, então é complicado, né. E aqui também cita que eles são, eles são os indivíduos superdotados que usam seu potencial elevado como vantagem em determinados domínios e situações.
E esses são excelentes no que fazem, por mais negativo que o resultado seja. Então, outros exemplos incluem graduandos de faculdades de grande renome internacional que usaram sua superdotação para se tornarem líderes tóxicos que divulgam ideias racistas, xenofóbicas, genocidas ou preconceituosas, influenciando pessoas, ou ainda no caso de alunos com conhecimentos avançados em determinadas áreas, não garante que esse potencial será usado para propósitos positivos. Assim, a superdotação, mesmo para propósitos ruins, não se deixa de qualificar como tal. Então, qualquer talento pode ser usado tanto para propósito bom ou para um propósito ruim, né? Então, o que precisa? Precisa se pensar em formas de evitar que essas pessoas superdotadas e tóxicas ganhem poder sobre a humanidade, né? Ser capaz de identificar e promover, por isso a gente precisa de muitos projetos de desenvolvimento de competências socioemocionais, saúde emocional, nas escolas, que tenham psicólogos na escola, mas não é um psicólogo só por escola, um psicólogo só por escola não resolve. E esse psicólogo tem que entender também, né? Não pode ser qualquer psicólogo, precisa compreender da superdotação, porque senão aí complica demais, né? Então, essas pessoas precisam entender que o lado positivo delas pode saltar, né? Pode melhorar, né? Hoje mesmo eu vi no programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, um senhor, né, que foi preso durante 10 anos por tráfico de drogas, acho que é isso, e ele abriu um local numa comunidade que mexe com arte, né? Ele faz maquete, ele pinta canecas, ele faz tudo que lida com arte. Eu falei, gente, esse cara é super dotado. A coisa mais incrível. E ele lidera um negócio das comunidades para que essas pessoas, os empreendedores, eles sejam atendidos, orientados e tenham formação. Então, olha para vocês verem, né? A pessoa pode usar a sua superdotação para o mal, mas se ela for desenvolvida para o bem, ela pode se desenvolver, ela pode ser trabalhada nisso. Por isso que existem os profissionais para atender, né? Então, olha, aqui alguns exemplos da superdotação para o mal são citados por Tannenbaum. Mengele, por meio da condução de experimentos antiéticos em pessoas inocentes. Adolf Hitler, que usou seu poder de influência para matar pessoas. E vocês sabem a história do Adolf Hitler? Eu li no livro do Augusto Cury. Eu não lembro qual livro que era. Mas ele foi recusado na Faculdade de Belas Artes. Quem tiver interesse, coloca aí no Google. Pinturas do Adolf Hitler. Vocês vão ver que são hiper realistas. Se o Adolf Hitler tivesse sido acolhido na Faculdade de Belas Artes, vocês acham que ele tinha usado a superdotação dele para o mal? Será? Porque a arte cura, né, gente? A arte, vocês sabem que cura, né? Então, olha para vocês verem, se a pessoa fosse acolhida nas suas habilidades e tivesse sido desenvolvida, não tinha acontecido o que aconteceu, que a gente sabe, né? Então, o Sternberg, ele chama atenção para os principais desafios enfrentados no século XXI. O qual acontece? O aquecimento global, guerras, governos autoritários, avanços genéticos, epidemias, poluições, desemprego e outros. E todos esses problemas, eles existem há muito tempo e não tem solução, né? Nunca tem solução. A gente sabe, aí parece que a gente até sabe o que precisa fazer, mas nunca melhora, né? E essa constatação explicita o fato de que a inteligência sozinha não é suficiente para resolver esses problemas. Então, precisa de um grupo, de um apoio. Então, tem esse superdotado que escolhe prioridade, mas não é suficiente para resolver esses problemas, né? Eu mesma, eu tento fazer a diferença na educação, gente, mas eu sozinha não consigo. Eu não consigo, né? Porque o sistema, ele é tão engessado, ele é tão fechado, que ele não permite muita evolução ali na parte educacional. Enquanto não houver líderes lá no MEC, lá naquele lugar mais em cima na parte da educação, e acontecer uma reforma educacional, não adianta. Pergunta se tem um superdotado lá no MEC. Quero saber se tem, né? Quem vê aí que for do MEC. Quero ver, me conte. Tem um superdotado aí que entende de educação? Né? Que entende de atendimento de altas habilidades de superdotação? Vamos ver se tem. Então, se fosse pensado isso, ia ser muito mais aproveitado, né? Então, seria muito melhor. E não aconteceria tantas coisas, né, de maldade aí que nós vemos no nosso mundo, né? Então, tais pessoas, né, essas pessoas que usam a superdotação para o mal, elas têm traços que envolvem comportamentos antissociais, baixa moralidade,
manipulação, intimidação, idealismo, fanatismo, tendência a quebrar regras, sendo importante esclarecer que não existem estudos suficientes para afirmar tal relação. Então, dentre essas limitações, a restrição da avaliação do QI como método de identificação e a predominância de estudos correlacionais podem ser citadas. Então, olha para vocês verem. Os superdotados que fracassam nas tarefas de usar seu potencial para melhorar o mundo, o autor lança um questionamento, que traz aqui no artigo. Quando educamos os superdotados, qual o nosso objetivo? Né? Então, por isso que eu falei no começo, eu uso um slogan. Desenvolvo talentos, potenciais e emocional a partir do quê? Do autoconhecimento. Então, por isso que é importante produzir a próxima geração de superdotados ativos, preocupados, líderes e éticos. Ao invés de produzir alunos que apresentam notas altas em testes, devemos preocupar em preparar alunos que usam o pensamento crítico para questionar ideais, né? Então, é muito interessante, né, esse artigo. Tem muitas outras coisas aqui, né? Até aqui, ó. É importante ressaltar, no entanto, que o conhecimento nessa temática da superdotação negativa ou sombria, uma superdotação que mais prejudica do que ajuda a sociedade. Então, tem pessoas que prejudicam, infelizmente, né? Então, é muito interessante, né? Então, quanto é importante, né? O que a gente aprendeu aqui hoje? O quanto é importante que os superdotados sejam identificados, desenvolvidos, acolhidos e aproveitados os seus potenciais. Né? Isso que a gente deseja, porque poderia ter minimizado muita coisa. O Brasil, nosso país, ele podia ser um país de primeiro mundo, né? Porque nós somos um país que não acontece tantas tragédias, igual acontece com as mudanças climáticas, né? Não tem terremoto, não tem tsunami, às vezes tem enchente, mas poderia ter minimizado a enchente do Rio Grande do Sul, gente. Vocês não acham que já era para ter minimizado? A gente viu uma enchente em pleno século XXI que destruiu uma cidade. Não poderia ter usado a inteligência ali dos superdotados para aquilo, né? Então, a gente precisa disso, não é mesmo? Deixa eu ver aqui os comentários. Se alguém tiver alguma pergunta, pode aí perguntar. Deixa eu ver aqui. Algumas universidades públicas estão ofertando especialização em docência para as altas habilidades ou superdotação. Sim, eu vi, né, depois que eu fiz a minha, que foi paga, tem essa especialização em altas habilidades e superdotação, mas ainda não é suficiente, A pessoa precisa compreender, estudar, vivenciar, né, para melhorar aí, né, essa questão das altas habilidades, né. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Tati, como funciona a sua avaliação para identificar as altas habilidades da superdotação? Então, a minha avaliação para identificação de altas habilidades da superdotação é uma avaliação multidimensional. Então, uma avaliação que eu olho o sujeito de forma integral, de forma holística. Eu não olho só inteligência, né? Eu vejo o indivíduo de todas as formas, né? E por eu ter a superdotação multipotencial em todas as áreas, isso me ajuda, né, um benefício, né, que acaba eu tendo por conta de saber entender de todas as áreas, para eu poder identificar aí as áreas das habilidades. E, né, eu faço tanto avaliação psicopedagógica, que é aquela quando a pessoa não mostra umas habilidades muito visíveis, ou é adulto, ou é criança, ou tem uma outra condição associada, que aí eu vejo memória, atenção, memória de trabalho, concentração, raciocínio lógico, entre outras coisas. E tem a psicoeducacional, que é a avaliação que eu faço de mapeamento das áreas das habilidades e mapeamento da função emocional. Na psicopedagógica, eu também consigo ver a função emocional, tá? Tanto de adulto quanto de criança, né? Então, ultimamente eu ando fazendo as duas ao mesmo tempo, sabe? Que eu acho que tem sido bastante válido ali para a pessoa. E eu tô começando nos atendimentos meus, né? No próprio atendimento, eu já tô fazendo a própria avaliação, sabe? Que eu tô achando bem melhor, né? Então, essa avaliação, ela norteia a pessoa. Eu dou todo tipo de orientação para a pessoa. Eu coloco o encaminhamento para quem que ela vai procurar, qual profissional, né? Eu também, por exemplo, se a criança necessitar de aceleração, o adolescente precisar de aceleração, até no curso superior, se precisar de aceleração, eu também coloco, né? Faço isso, né? E
E eu também coloco orientações para as pessoas que vão acolher essa pessoa. Coloco vídeos, links no YouTube, cursos, coisas de todo tipo. Então a pessoa sai norteada. Só não orienta e não consegue atender quem não quer, porque sai tudo mastigado ali no processo avaliativo, né? Então é uma avaliação bem interessante, né? Que eu tenho aí cada vez melhorado, cada vez mais de acordo com cada avaliação que eu faço uma avaliação melhor que a outra, porque eu vou buscando mais instrumentos, e eu tô usando agora o instrumento que tem nesse artigo, que é um instrumento para identificar esse tipo de superdotação, né, que é bem legal, mas só que tá lá pra frente para eu fazer uma live sobre é bem mais difícil, sabe? Deixa eu ver aqui, cite um exemplo que podemos ver a diferença na habilidade decente com a diferencial para o mal, né, uma habilidade seria pro bem? Você fala, Kelly? Eu não entendi muito bem a sua pergunta. A Yasmin perguntou aqui, como faz para agendar a avaliação comigo? Pode entrar em contato comigo no direct, né, do WhatsApp, ou no meu Instagram, que tem o Linktree, tem lá um linkzinho, clica no agendamento de consultoria, avaliação, que você vai direto no meu WhatsApp, tá bom? Será que é a validade do bem com a habilidade do mal? Deve ser, né? Deve ser o que ela fez. É isso mesmo, diferença da habilidade do bem e do mal. Bom, como eu posso diferenciar? Igual eu disse, a gente tem o Adolf Hitler, né, que usou a habilidade dele pro mal, né, que tinha liderança, a questão ali que teve pro bem, né, e a gente pode citar a Madre Teresa de Calcutá, que usou a habilidade dela pro bem, né. Então, essas são pessoas, né, que em situações opostas, né, que conseguiram ali, né, para ajudar, né, a Madre Teresa, né, ajudar os pobres, tinha uma questão que ela queria transformar, né, mas eu não sei se ela queria transformar ela também, né, teria que avaliar pra gente saber, né, e o Hitler, que tem essa questão que a gente vê claramente que foi usada para o mal a habilidade dele, né. Mais alguma pergunta, pessoal? Ficou claro para você, Kelly? Qualquer coisa vocês enviam para mim. Deixa eu ver quem tá online aqui comigo. Eu queria ver quem estava entrando, mas eu não consegui ver todos. Então, pessoal, terminamos por aqui, né, a nossa live. Se tiverem mais comentários, podem fazer perguntas, né? Eu não sei tudo, mas a gente aprende, a gente estuda, a gente tá em constante aprendizado aí, né? Pessoal que vai assistir mais tarde, gravada aqui no Instagram, gravada no YouTube, fique aí, né, atentos. Quem quiser participar dos meus grupos, pode me chamar no WhatsApp, no meu Linktree ali mesmo da Bia. Eu vou colocar, a hora que encerrar a live aqui, eu já vou colocar esse artigo disponível para vocês lerem na íntegra, tá? Eu fui até metade, porque não deu para ir mais profundamente, porque senão ia durar muito a live, tá bom? Muito obrigada para todos aqueles que assistiram, os que estão assistindo depois, tá? E um abraço, né? E muita desintegração positiva aí na vida de vocês. Até o próximo vídeo.